Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou falar de uma situação que é muito preocupante. Não junte todos os seus documentos médicos, não apresente todos os seus documentos médicos para o INSS, que você pode ser prejudicado. Fique de olho, saiba de tudo isso, quais os documentos você não pode juntar ou uma estratégia aqui para você conseguir o seu benefício por incapacidade de uma forma muito mais fácil, de uma forma mais tranquila, sem precisar contratar advogado, sem precisar brigar contra o INSS, porque às vezes tem uma situação específica aí que o segurado só atrapalha, se prejudica e não se ajuda, e eu vou explicar tudo no vídeo de hoje. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada e especialista em direito previdenciário, e eu estou aqui para te ajudar. Meus pedidos é que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Se você precisar da minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Vou convidar, se você já é beneficiário da Previdência Social, recebe aposentadoria por invalidez, auxílio doença e auxílio acidente, vou te convidar para, se você quiser proteger o teu benefício de pente fino, de cortes indevidos, eu tenho um treinamento chamado Benefício Blindado, que são ferramentas para te ajudar a proteger o teu benefício de cortes indevidos. Existe um link aqui na descrição do vídeo para a compra desse curso, tem mais de 40 aulas. Eu te recomendo fortemente, que é um curso bem simples e são ferramentas, são informações para você proteger o teu benefício previdenciário ou assistencial. Por fim, vou te convidar para me seguir lá no Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Se você tiver alguma dúvida, deixe lá no Instagram. É mais fácil eu responder nas caixinhas de pergunta do que aqui nos comentários, porque aqui nos comentários é muita gente e é por texto. Lá no Instagram eu consigo te responder por vídeo, então é muito mais rápido e prático, e eu acabo respondendo todo mundo por lá. Então eu não deixo, até na data de hoje eu não estou deixando ninguém sem resposta lá no Instagram. Então, se você tiver alguma dúvida, eu te sugiro fortemente que você vá lá para o Instagram. Vamos conversar aqui de uma questão que os segurados mais se prejudicam do que se ajudam em caso de benefício por incapacidade, em caso de requerimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez de cara, que não deve apresentar a documentação ou, pelo menos, no mínimo, ficar de olho na documentação que vai ser apresentada. Em qual caso que isso acontece, Renata? Como que eu sei? Como que eu vou conseguir identificar qual é o documento que eu devo juntar, qual o documento eu não devo juntar? Quando você tem a incapacidade, e essa incapacidade pode correr o risco de ser anterior à sua filiação. Então vamos explicar aqui, vamos por partes, vamos com calma. Você tem uma determinada doença, tá? E você não é filiado da Previdência Social. Você não trabalha, não paga carteira, não paga carnê, não paga MEI, não paga nada, mas você tem uma doença. E aí, você quer ter a cobertura dos benefícios por incapacidade. Você quer estar coberto pelo seguro da Previdência Social. Então, o que você faz? Você vai lá, compra lá um carnezinho na livraria, ou vai lá no site da Previdência Social e emite uma guia para você pagar. E aí, você começa a pagar essa guia normalmente. Aí, você, de repente, tem uma piora e vai e faz o requerimento pelo 135 ou pelo site do meu INSS de benefício por incapacidade. Qual documento você tem que olhar, ou no mínimo você tem que pensar estrategicamente para apresentar a documentação correta? Por quê? Porque se a tua doença ou lesão é anterior à filiação, que é ao pagamento, que é a cobertura, o que acontece? O INSS pode de repente olhar para a tua doença como se a tua incapacidade fosse pré-existente. Então, você tem que fazer a prova de, ou pelo menos, se a tua doença é anterior ao pagamento das contribuições previdenciárias, ao registro ou ao pagamento de carnê, você tem que comprovar que a incapacidade é posterior a esse pagamento. Lembrando, sempre te lembrando que acontece?
A cobertura do INSS não é para a doença. Você pode ter uma doença e não ter uma incapacidade. A cobertura para o INSS é para uma incapacidade. Então, de repente, você tem uma doença e você quer pagar a Previdência Social. Ótimo, pague. Mas faça a prova que não existe incapacidade ainda. Que pode ser que você tenha uma incapacidade em razão de uma progressão ou agravamento. É isso que entende a súmula 53 da TNU. Não há direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é pré-existente ao reingresso do segurado no regime de previdência social. Então, se você tem uma doença e tem uma incapacidade anterior ao pagamento, o INSS não vai te dar o benefício. Então, você tem que tomar cuidado com o documento que você junta quando você for fazer o requerimento do benefício por incapacidade. É claro que tem situação que não tem jeito. Por exemplo, o segurado tem uma diabetes e ele vinha trabalhando, ele vinha prestando as suas atividades normalmente, tá lá e tá tentando fazer ali a manutenção da diabetes, né, e tal. E aí ele tem uma doença, né, e voltou a trabalhar. Depois, ele teve uma piora em razão dessa diabetes. Ficou descompensada, ele começou a parar de se cuidar, de repente teve aí um probleminha em razão da diabetes e aí houve uma incapacidade posterior ao reingresso desse segurado no regime de previdência social. Então, é importante, ainda que o médico coloque lá no laudo dele, falando que a diabetes vem desde 1984, a incapacidade tem que ser posterior. E essa documentação tem que estar perfeita, porque se você traz um documento por INSS comprovando que você tem uma incapacidade anterior a esse reingresso, ao pagamento, ou ao registro em carteira, ou a qualquer coisa assim, o INSS entende ou que existe incapacidade anterior a esse ingresso, então você não teria direito aos benefícios da Previdência Social, ou que você superou essa incapacidade, porque você trabalhou normalmente. Então, você entrou no sistema já doente, por exemplo, você tinha uma diabetes descompensada e você superou essa diabetes descompensada, consegue trabalhar normalmente. Então, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o documento que você junta quando você tem esse caso de doença anterior e incapacidade posterior ao reingresso ao regime de previdência social. Essa documentação você tem que caprichar, você tem que olhar documento por documento, verificar quando você preencheu os requisitos e juntar a documentação correta, porque se você comprovar, trouxer para o INSS uma pré-existência de doença, aí de repente a gente não consegue mais te ajudar. Então essa documentação é muito importante. Eu sempre sugiro que o segurado, desde a via administrativa, ainda mais nesse caso que é mais delicado, contrate assistência de um advogado especialista em direito previdenciário. Então não queira fazer sozinho, porque de repente você prejudica inclusive a ação judicial, a gente não consegue fazer mais nada, né? Então, verifique isso, contrate um advogado de sua confiança. Se você precisar da nossa ajuda, existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Conte com a nossa ajuda, mas também, se você não quiser, contrate um advogado de sua confiança para te auxiliar desde a via administrativa, para você não ser prejudicado por você mesmo, pelos documentos que você erroneamente ou da inocência apresentar para o INSS e acabar só se prejudicando. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram.